Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por esta palavra tão oportuna, trazida pela nossa prezada irmã Vânia, e que já podemos aproveitar esta palavra para entrarmos na ministração desta manhã, porque a irmã Vânia falou sobre o Criador e a criação, o fato de que tudo a Ele pertence, para um propósito. Ele pode dispor daquilo que é dele e ele pode indispor. Se ele se indispuser ou se ele indispor daquilo que lhe pertence, ele pode destruir tudo. Quando as coisas não estejam sendo utilizadas para a finalidade que na eternidade ele as destinou, e todas as coisas estão no controle dele para que cumpram a finalidade para a qual foram destinadas, de um modo ou de outro. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Se o homem quiser glorificar a Deus com a desobediência contínua, quanto mais, cujo destino último é o inferno, a separação definitiva de Deus, então o homem escolheu essa condição, rejeitando a graça de Deus, então o nome do Senhor será glorificado desta forma. O propósito de Deus se cumprirá na vida deles desta forma. Se ele se abrir para a salvação de Deus, o propósito de Deus se cumprirá na vida dele, levando-o a crescer cada vez mais no conhecimento de Deus, tendo como destino último o céu, né? A glória eterna, aonde tudo se consumará de forma perfeita, né? Mas, do modo ou de outro, o propósito de Deus, que é o seu juízo, para que todos saibam que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, no caso, os ímpios vão acolher seu juízo, então, seu propósito de juízo vai se cumprir. Se a pessoa se arrepende, seu propósito de graça, de amor, de misericórdia vai se cumprir, estando tudo de acordo com a vontade dele ou dentro dos propósitos dele. Nós estamos hoje no capítulo 7 do livro de 1 Reis, nesta sequência em que do capítulo 6 até o capítulo 9, tratamos sobre a edificação do templo, isso porque o capítulo 5 você tem os preparativos para a edificação do templo, e no 6 ele trata de pontos chaves, né, como os vários materiais que são utilizados para essa construção, como fala-se do Santo dos Santos, os 2 querubins, dos quais já fizemos alguma exposição, explicando que a ideia dos querubins, dos 2 querubins, remonta também ao livro de Gênesis, quando por causa do pecado o homem é banido, né? Isso porque os querubins que estão aí no tabernáculo e agora no templo de Salomão estão sobre o propiciatório, né? Que é uma ilustração clara do julgamento, né? Porque o sangue era colocado ali, era espargido ali, e o sangue aponta para a justa justiça de Deus, que veio sobre o Filho, ele foi comido pelos nossos pecados, né? Você tem a questão da ornamentação das paredes e portas, aí nós colocamos o fato de que havia ali nos detalhes, nos entalhes, né, figuras também de querubins, num ato já de manifestação da graça de Deus, possibilitando o relacionamento do homem com o Criador, devido ao juízo ter sido executado em Cristo, né? E nós entramos no capítulo 7, onde, depois de falar sobre a construção dos palácios reais da casa de Salomão, a partir do versículo 15, trata-se do detalhe que são as 2 colunas, né, Jaquim e Boaz, e do mar de fundição, os utensílios para o templo, que eram em sua maioria de bronze, já que esse edifício era praticamente
marcado por esses dois artigos, né, bronze e madeira, e, por fim, o versículo 51, antes de entrar no capítulo 8, que trataremos à noite, os utensílios ou dádivas de Davi que foram levadas para o templo. Mas, quando nós procuramos entender o detalhamento do templo, a sua forma, a sua construção como um todo, que até onde podemos analisar a medida dos côvados, traduzida em metros, aquele monumento tinha aproximadamente de 340 metros quadrados, mais ou menos, né? Significando que, ou entendendo também que esse monumento seria destruído em 586 depois de Cristo, depois ele seria reconstruído a partir do ministério de Esdras e de Neemias, né? Eles choram porque esse edifício era bem menor do que aquele que outrora fora uma das maiores maravilhas do mundo, daquele lá então. Eles choram, Neemias 8 registra isso, né? E esse edifício ele é depois vilipendiado, né, por Antíoco Epifânio, assim auto-intitulado Antíoco o Grande, né, o Grande em sabedoria, né, mas os seus opositores o chamavam de Antíoco Epimânio, que era Antíoco o Louco. Então ele profana esse local. Então vem aí o Judas Macabeus, chama ele de bíblico, e purifica, reforma esse local, né? Depois Flávio Joséfo diz que esse local ele seria ampliado por Herodes, e segundo esse entendimento de Flávio Joséfo, foi o historiador judeu, esta ampliação significou, na verdade, praticamente a construção de um novo edifício, porque o prédio de Herodes era maior do que esse que fora feito a partir dos ministérios de Neemias e de Esdras, Zorobabel, também no contexto, né? Era bem maior e que, segundo esta concepção de Flávio José, as paredes teriam sido derrubadas depois que a obra de Herodes teria levado avante outra edificação com outras paredes e bem maior mesmo do que esse último. Se seguirmos nessa direção, então teríamos aí 3 templos, né? Se a concepção de Flávio José for crível, né, teríamos aí 3 templos, né? A questão é que hoje se fala de forma cada vez mais intensa de um terceiro templo, né, que seria ou será edificado nas proximidades do Domo da Pedra, né, e da mesquita que está ali também, onde existe apenas a mesquita de Al-Aqsa, onde existe apenas também desse templo os alicerces, né, o Muro das Lamentações. Então, se cogita, dizem pessoas mais aprofundadas no dia a dia dos religiosos judaicos, né, que existe tudo preparado para esse templo, né? Todos os utensílios estão preparados para que ele seja erguido ali. Aí a gente entra numa questão mais escatológica, né? Porque esse templo ser edificado, a única possibilidade de não haver uma guerra de proporções mundiais é se alguém mediar a paz entre judeus e islâmicos, né? Porque ele seria edificado exatamente ali, onde está esse centro tão importante, né? A mesquita de Al-Aqsa, e também toda essa concentração da fé islâmica, né? O que provocaria uma conflagração de graves proporções. Esta paz ela será possível se houver um mediador entre eles, né? Cremos que esse mediador virá na pessoa do anticristo. Mas isso é outro assunto. Vamos aqui mergulhar um pouco no aspecto desse templo, né? E compreender que Deus, no primeiro momento, ele não fala para Israel sobre um templo. O contexto que nós já estudamos, sobre o qual nos debruçamos, mostra claramente
E Deus estava levando o seu povo numa pedagogia, ensinando-os, através dessa pedagogia, que o que ele queria com o seu povo era convívio, era relacionamento, era aquela questão que em algumas ministrações a gente bate bem na tecla, né? O Deus transcendente, aquele que habita, como diz Isaías, no alto e sublime trono, ele, transcendente é isso, é que nós não podemos alcançá-lo, o mortal não pode alcançá-lo, né? Ele, por graça e misericórdia, se torna imanente, ele se coloca à disposição, ao alcance, por graça e por misericórdia, para a salvação, ele se coloca ao alcance do quebrantado e humilde de espírito. Então, você vai ver passagens como Êxodo, capítulo 25, que enfatiza várias vezes o fato de que Deus fala: vocês construirão um santuário e eu habitarei no meio de vós. Ou seja, ele está dizendo, vocês vão fazer isso, Moisés vai fazer isso, de acordo com o que foi mostrado no monte. Repetindo várias vezes isso, de acordo com o que foi mostrado no monte, você vê que esse prédio, esse edifício, ele seria, nesses termos, uma projeção da arca. O consenso entre os estudiosos mais acurados é exatamente de que esse edifício, com todos os seus detalhes, com todos os seus entalhes, né, com todos esses objetos tão importantes, que você tem ali as pias na entrada, onde se lavavam as ofertas, né, incruentas. Aí você tem ao lado ali o mar de bronze, onde o sacerdote ele lavava mãos e pés, e para que ele pudesse servir ali, né? Depois você tem o grande altar, o altar também de bronze do holocausto, antes de entrar no santuário. Aí você entra para dentro, né? Tem lá dentro o santo, depois o altar, o próximo altar, que era um altar menor, né? E depois desse altar menor, você tem a entrada do Santo dos Santos. Essa é a parte final, estou fazendo uma colocação aqui mais sucinta, e dessa parte final, que é o Santo dos Santos, o Santíssimo, né? Você tem ali algo muito simples. Você tem exatamente esta mobília, que é a arca, e sobre ela, a tampa dela, que é o chamado propiciatório, né? Você tem exatamente esses querubins, símbolo de juízo, e que iriam se transformar não, iriam passar esse entendimento de que o juízo estava resolvido pelo sangue que ali fora, ou era expiado, né? Era derramado, possibilitando remissão, perdão, salvação, para que a criatura pudesse chegar a esse ponto, relacionamento com o Criador, né? E é muito importante compreendermos exatamente isso, que havia um direcionamento desde sempre. Por que desde sempre? Desde a eternidade. Não havia nada novo ali. Não havia a possibilidade do homem criar uma verdade, e nem mesmo Deus estava criando uma verdade. A verdade, ela era e é em si mesmo eterna, porque ela diz respeito ao próprio Deus em seu caráter. Então, vem da eternidade uma instrução, ou a instrução, para que Salomão, construindo esse templo com todos os seus detalhes, com todas as suas mobílias, pudesse levar o povo de Deus a um convívio com ele através dos seus princípios, através da verdade exarada em seus princípios, em seus valores. E você poderia compreender que, sendo esse prédio, esse templo, uma projeção maior da mobília que estaria lá dentro do Santíssimo, né? E dentro da qual estava lá a própria palavra que Deus dera a Moisés no complexo do Horebe, no Monte Sinai. Então, estando ali essa palavra dentro da arca, esse povo seria levado a um convívio
com os valores eternos, com aquilo que alguns chamam de marco civil regulatório, não só para Israel, mas para as nações. Então, chegamos a esse ponto. O prédio ali era para comunicar exatamente Deus manifestado pela sua graça através desse instrumento que é a sua palavra. A gente não vai conseguir sair disso, porque isso é tudo. Aqui nós caímos ou nos levantamos. Aqui nós morremos ou morremos. Aqui nós morremos ou vivemos. A palavra, a questão é a palavra. Em todo tempo é a palavra. Então, ali dentro, como síntese, como tradução límpida mesmo e fácil de ser compreendida, estava ali dentro daquele prédio tão suntuoso, tão glorioso, que chamou a atenção das nações daquela época, que parou o mundo daquela época para ver aquele espetáculo épico, né? aquela edificação que era uma das maiores maravilhas daquele tempo, né? E depois, quando Herodes também reconstruiu aquilo, dando uma projeção também incrível, os discípulos chamando Jesus, né, para atentar para aquela suntuosidade, o tamanho daquelas pedras, que era algo também muito incrível, né? E isso tudo encontrava a sua glória única e exclusivamente na palavra. Muito embora naquele tempo lá no segundo templo, né, que fora reformado por Herodes, né, não existia mais a lei, não existia mais a arca. A arca ela se perdera. Até hoje não foi encontrada. Tem várias hipóteses, né, mas nada concreto, né? Então, a arca ela existiu no primeiro templo. Né? Nesse outro templo, sendo o segundo ou terceiro, como queiram, não teria mais a arca. Né? Então, o fato é que a arca, na forma da palavra, a palavra era o único sentido de todo aquele projeto. Era a única razão de ser de todo aquele projeto. É muito forte para nós, é muito poderoso para nós, porque significa que todas as coisas, sejam elas coisas visíveis ou invisíveis, sejam elas coisas que estejam diante dos holofotes ou estejam nos bastidores, sejam elas discretas ou sejam aquelas coisas bem, vamos dizer assim, glamorosas, todas as coisas, elas só encontram o seu sentido na palavra de Deus como único instrumento que ele escolheu para ali manifestar-se relacionando com o ser humano, relacionando-se com os homens. Né? Então, Salomão recebera esta ordem da parte de Deus para construir isso dentro de um direcionamento eterno. Citamos Êxodo, capítulo 25, e tem outras passagens que mostram a mesma coisa, farás tudo conforme te foi mostrado. Né? O que ele coloca para Moisés ali em Êxodo 24, e 34 também, e outras passagens mostrando isso. Aquilo que já está vindo da eternidade, agora traduzido aqui nesses princípios, nesses valores. Agora, traduzido aqui nesses fundamentos, vamos colocar assim, traduzido aqui nesse manual único da ética de Deus, que é a sua palavra, estava ali dentro daquela glória, daquele prédio, daquela obra, né? E, enfim, quando o povo de Israel jogou por terra completamente os preceitos, os valores, desrespeitou tudo que Deus tinha colocado, seus estatutos, suas leis, suas ordenanças, colocou tudo por terra. Então, eles foram levados para a Babilônia, e lá, em Babilônia, a única coisa que restou para esse povo foi exatamente esses preceitos, esses mandamentos, essas leis. Toda aquela glória não existia mais. Tudo que existia em Babilônia, para aquele povo não morrer como povo, eram esses princípios, essas leis, esses mandamentos. Resumindo, a obra era a palavra. Era a palavra.
Ali, ao que tudo indica, as sinagogas nasceram, né? Dizem os estudiosos mais aprofundados que nasceu na casa de Ezequiel. Começaram as sinagogas, já que não tinham tempo mais, então tudo que existia era a palavra. Então as pequenas organizações, né, que surgiriam dentro desse sistema sinagogal, né, para que o povo não perdesse sua identidade focada nos valores, que era a palavra, né? Depois isso foi atingindo uma proporção cada vez maior, de modo que o Estado de Israel, nas mãos dos romanos, eles eram subalternos, não tinham soberania, né? Mas a cidadania dos judeus, ela estava definida, sintetizada no convívio dele com a sinagoga. Ele tinha que ser alguém filiado à sinagoga, né? Isso, num primeiro momento, era muito importante, porque esta filiação dele, esta definição dele como cidadão a partir da sinagoga, significava que ele estava afinado com a palavra, com os valores, com os princípios que Deus deixou para o seu povo. Isso era muito importante, né? Mas lá na frente isso se degenerou, porque os fariseus, os escribas, né, os saduceus, essa gente começou a buscar um uso da palavra para adaptá-la ao seu projeto de poder. Aí onde vem as N traduções, né, que é assunto para outro momento também, né? Mas o que nós precisamos focar em todo o tempo é exatamente o único norte que Deus nos deu e deu para as nações, né? Porque em todas as épocas da humanidade você vai ver exatamente as pessoas atentando no sentido de destruir esses fundamentos ou de fazer com que esses fundamentos sejam adaptados aos seus conceitos de valores, não é? Por isso que a Bíblia, em todo tempo, é atualíssima, porque em todo tempo ela trata da palavra como eterna e trata também da condenação de Deus, da sentença, da repreensão dele contra nações, contra pessoas, contra instituições que sempre pegam sua palavra e querem dar a ela uma versão de acordo com a impiedade do coração humano, né? Isso está acontecendo hoje no Brasil, está acontecendo hoje no mundo, né? Pessoas, né, de todos os matizes sociais, autoridades, né, estão todas juntas para aparelhar a justiça, né, aparelhar os valores, né, aparelhar os conceitos, dominar, refazer os conceitos de valores que Deus deixou de forma intocável, né, inalterável. Então, estão unidos aí autoridades, como eu coloquei, de todas as esferas, judiciário, legislativo, mídia. Isso não é só no Brasil, é no mundo. Todos eles unidos, né, os povos mancomunados contra Deus, contra a sua palavra, contra seu filho, para colocar a verdade no tamanho da pouca vergonha. Está acontecendo no Brasil ao vivo e a cores, sem nenhum pudor, sem nenhum sentimento de valor, de forma desabrida. É o que nós estamos assistindo, né? E por que que eu coloco por último esse aspecto? Porque no capítulo 7 do livro de 1 Reis, você vai ver aqui até o versículo 13, o escritor tratando da edificação dos palácios de Salomão, né? Ele leva 7 anos para construir o templo, mas ele leva 13 anos para construir aquilo que era pertinente a si mesmo, aquilo que atentava para a sua própria glória, né? Aquelas edificações ali tão extravagantes já estavam saindo fora do contexto glorioso que Salomão viveu, dando vazão à sabedoria da palavra. Sabedoria, contexto aqui é a palavra, né? Aquele momento em que as pessoas trabalhavam, né? Ficavam um período trabalhando, ficavam um mês trabalhando, na edificação do templo, ficavam 2 meses em casa. Não havia um fator de opressão ali ainda. Ainda havia um direcionamento na palavra e da palavra. Aqui, quando entra no capítulo 7, essa extravagância lá na frente, ela vai ser melhor compreendida, né? Porque aqui ele gasta um tempo bem maior, quase que o dobro, né,
para construir seus projetos. O dobro do que ele gastaria, ou do que ele gastou para construir o prédio que reunia esse, vamos dizer assim, que definia esta pedagogia de valores, de princípios, que significava em si mesmo para o povo isso, deveria significar em si mesmo para o povo isso, para ele próprio, para o povo isso. Então, ele gasta todo esse tempo com esta finalidade. Há aqui um claro sinal, não um indício de que Salomão estava entrando em crise quanto aos valores que lhe foram passados. Valores que lhe foram passados de forma clara, de forma pessoal, o Deus transcendente, se fazendo imanente, conversou com ele, deu-lhe esse norte, como deu aos seus servos também ao longo da história da revelação. Então, Salomão começa a entrar em crise com os valores que lhe foram passados. Por que isso é muito importante para nós, irmãos? Isso é muito importante para nós, porque quando nós percebemos que as coisas passageiras estão pegando carona nas coisas espirituais. Qual que é o lugar das coisas passageiras? Elas não têm nenhum lugar? É errado eu construir uma boa casa? Eu ter uma boa propriedade? Eu ter um carro bom? Eu ter uma roupa de grife? É a qualidade de vida? Isso é errado? Isso é pecado? A Bíblia é contra a qualidade de vida com gosto? Não, de modo algum. É tanto que Jesus falou do lugar das coisas passageiras, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Então, há na Bíblia um lugar para as outras coisas. Mas o problema é quando as outras coisas passam a ser a prioridade, né? Você vê essa prioridade aqui, do versículo 1 ao 13 do capítulo 7. Aí está identificado o problema. Quando as outras coisas passam a ser a prioridade, né? Bom, eu edifiquei uma casa para Deus, é uma casa maravilhosa, é como se eu tivesse batido o meu ponto, né? É como se eu tivesse cumprido esse meu compromisso religioso, e agora eu posso me esbaldar na direção daquilo que é o meu projeto de vida. Você vê muito isso quando as pessoas orientadas por essa teologia diabólica, né, teologia da prosperidade, bom, dei o dízimo, dei a oferta, separei o que é de Deus, agora eu posso comprar até um pegando fogo. Eu posso me dedicar a uma vida de usura, de extravagância, posso dar lugar à avareza à vontade, porque a parte de Deus ali, aí você pode dizer assim, até a parte do Deus. Mas andei em tenda, em tabernáculo. Né? A parte do Deus ali já foi resolvida. Eu já dei a parte do Deus. Né? Então agora eu posso me livrar para viver a minha parte. É como se fizéssemos um acordo com ele, né? Uma parte para o Senhor, outra parte é minha. Quando, na verdade, esse prédio, esse edifício, ele apontava para o relacionamento com Deus também no aspecto da dedicação de tudo que somos e de tudo que temos. Tudo é dele. É de Deus os 10% que você deixa para ajudar um ministério sério. Veja isso aqui, tá? Um ministério sério. Porque o que existe hoje é ministérios que não são ministérios. Então, é de Deus aquilo que você deixa para ajudar o ministério que você acredita que Deus está naquele local, está com aquelas pessoas. É de Deus os 10%. É de Deus a parte da oferta que você deu. E é de Deus os 90%. Tudo é de Deus. Tudo deve ser conduzido nesse entendimento de dedicação, nesse direcionamento de Deus. Tudo tem que vir conduzido por esta motivação. É para Deus. Deus se apraz nisso. Ele aprova, ele está sendo glorificado nisso. Isso atende aos interesses da eternidade, aos interesses da eternidade, né? Então, quando você vê essa situação, vamos dizer assim, dupla, né? Uma parte para Deus, uma parte para mim,
Hoje se fala muito a minha vida espiritual, a minha vida material. O que é isso? O crente, tudo é de Deus. Tudo é para Deus. Bom, essa parte aqui eu destinei ao Senhor. Né? Esta é a minha, tudo é do Senhor. Né? É tanto que eu estava falando dessa questão do dízimo, né? E oferta. Esta prática, nós não podemos dizer que ela foi inutilizada, ela foi posta de lado, não. Porque Jesus falou dela, e não falou dela, por exemplo, em Mateus 23, inutilizando ela. Mas Jesus falou da forma correta de se fazer isso. Porque naquela época, os fariseus, com suas tradições, queriam que se desse o dízimo do endro, do cominho, de partes dispensáveis, segundo a visão do Antigo Testamento. Às vezes, queria que desse até daquilo. Então, Jesus pega e coloca aqui uma perspectiva verdadeira. Está faltando em vocês a misericórdia. Mas ele não inutilizou. Mas o fato é que, se no Antigo Testamento falava-se de 10%, no Novo Testamento você vai entender isso. Os apóstolos entendiam que era tudo. Era 100% para Deus. Não na concepção famigerada de falsas igrejas cristãs, evangélicas, que faz a pessoa dar a casa para a igreja, dar o carro para a igreja, dar os bens tudo para a igreja. Para a igreja eles, né? Não nesse sentido, mas no sentido da dedicação, a gestão responsável de tudo que eu tenho para glorificar a Deus. Eu não posso ser um crente caloteiro, eu não posso ser um crente que anda por aí dando mau testemunho das finanças, envolvido com tantos problemas financeiros que demonstram exatamente que eu amo esse mundo. Pode ser, minha vida é para Deus. Eu quero ter pouquinho ou muito, mas é para glorificar a Deus. Se eu tiver que escolher entre ter muito, mas não poder glorificar a Deus, eu prefiro ter bem pouco e poder glorificar a Deus. Né? Então, a concepção do Novo Testamento, nessa revelação progressiva, mostra exatamente isso. Tudo é para Deus. Eu posso separar aqui 10% para ajudar a obra de Deus, eu posso ofertar, mas não significa que o restante eu vou gastar meu bel prazo. Tudo é para Deus. Né? Então, você vê esse problema que é um prelúdio aqui no capítulo 7, versículo 1 ao 13. Né? Saindo daqui, nós vamos exatamente gastar um pouquinho de tempo, do versículo 15 até o versículo 22, falando das duas colunas, né? Que tinha o nome de Boaz e de Jaquim. Por quê? Essas duas colunas que ficavam na parte mais externa, né? Formou duas colunas de bronze, a altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto das colunas de 5 côvados, era a altura de cada um deles. Bom, como estávamos falando, a maioria do material daquele edifício de Salomão era bronze e madeira, né? E os dois são muito plenos de significado para nós, porque tanto um quanto o outro apontam para Cristo, bem como toda a conjuntura, os detalhes daquela obra apontavam para a obra de Cristo. Porque se tinha que ver com a habitação de Deus para com os homens, ele veio, né? Ele se fez carne, aí nesse se fez carne e habitou, falando da sucá do hebraico, que era a tenda, né? O sucote no plural, as tendas, né? Então, ele veio na forma desta tenda de carne para habitar entre nós, né? Então, apontam imediatamente para a obra de Cristo, que ele se sujeitou a esta condição mortal para que pudesse nos tornar, nos dar acesso a Deus. E o bronze apontando para a remissão, símbolo de remissão, né? A madeira de acácia também apontando para a importância da cruz de Cristo. Mas eu queria colocar aqui duas questões sobre as duas colunas. Elas em si mesmas, elas não tinham condições de serem suporte do templo. Não havia nelas consistência para isso. Mas havia ali uma lição que o povo de Israel deveria aplicar para sempre. Por quê? A primeira palavra, a coluna chamada de Jaquim, ou Yahim, né? Você tem aí uma conjunção do termo Yah, que nós chamamos de Jeová, como os sinais diacríticos inerentes a esse nome se perderam, o mais provável é que a pronúncia seja Yahweh, né? E apontando para Deus.
né? Ou seja, nele, ele está no meio do seu povo, né? Ou significando que nele que nós temos a nossa esperança, nele estamos concentrados, né? Nele estamos focados, né? E a segunda, Boaz, tem que ver com força, né? Nele a força, ou seja, o rei daquela nação encontraria sempre nele, em Deus, força. Tem o exemplo daquela arma israelense que é a Uzi, né? Que exatamente significa força. É uma definição de poder de fogo, de força, né? Então, as duas colunas, ambas apontando para a dependência de Deus, né? Jaquim, né? E Boaz apontando que o povo de Israel, a nação de Israel, seriam inabaláveis em Deus, unicamente em Deus. Não era no poder do seu exército, não era na glória das suas instituições, das quais o templo era mais majestosa, não era no poder dos seus muros, mas era em Deus, unicamente. Eles encontrariam a sua condição de imbatíveis, de sempre vencedores, de sempre triunfantes, era nele, e nesse instrumento único que ele aprove fazer como instrumento de graça para o seu povo, que era a sua palavra. Quando o povo esqueceu-se disso, quando o povo deixou isso de lado, então é aquilo que nós falamos há pouco. O povo foi lá para a Babilônia, foi para o ponto zero da história, né? Porque dali daquelas cercanias, Abraão foi chamado para ser o pai da fé, o pai dos hebreus. Então, eles voltam para o ponto zero da história, para as proximidades ali da terra, do início das peregrinações de Abraão, para eles passarem por uma recuperação, né? Passarem por um processo de recuperação que duraria mais ou menos 70 anos, e tudo que eles tinham ali era exatamente Deus em sua palavra. Ele que era a sua força, ele que era o seu sustentáculo, ele que era o seu real fundamento, né? A importância dessas duas colunas. Do versículo 23 até o versículo 26, você tem o mar de fundição. Já falamos um pouquinho desse mar de fundição, né, que estava fundamentado sobre 12 bois. Esses 12 bois atentando para as tribos de Israel na condição de tribos que, numa visão de sacrifício, eram aceitas por Deus, eram aprovadas por Deus. Não tem como a gente não ver o link disso com já o Novo Testamento, quando 1 Pedro capítulo 2, 4 em diante, coloca claramente que é mediante ele, é através dele, que nós nos tornamos aceitáveis nos sacrifícios que fazemos para Deus. Pedro coloca isso claramente. Então, você vê que a participação do povo de Deus, desde os tempos antigos, sendo possível só pela graça, né? Então, você tem aqui toda essa conjuntura, né? O mar de fundição, como expliquei agora há pouco, nesse mar de fundição, que ficava ali ao lado das pias, onde se lavavam as ofertas, né? Se preparavam as ofertas para serem oferecidas. Então, havia o mar de fundição, aonde os sacerdotes lavavam mãos e pés. E você tem também uma ligação disso com João capítulo 13, quando Jesus ali está fazendo o quê? Ele está lavando os pés dos discípulos. Esta purificação é um ato que vem da parte de Deus. E que nós, como povo escolhido, como Israel foi povo escolhido, como todos aqueles que se abrem para a salvação de Deus, entram para esse para essa realidade da escolha da parte de Deus, que é para todos, pois Deus não fez sua imagem e semelhança, parte pequena dela para estar para sempre com ele, e uma parte maior da sua imagem e semelhança para ir para o inferno. Deus não predestinou. Deus predestinou as condições, ou seja, o papel, o ministério que cada um, na condição de crente, terá se arrepender. Então, veja bem, Israel estava aqui nesse momento, na pessoa de seus sacerdotes, manifestando esta participação como pessoas que, pelo mérito de Deus, mostravam para as nações
a porta aberta para serem purificados. Então, os sacerdotes estavam ali. Eles se lavavam os pés e mãos numa atitude medianeira, né? Eles estavam ali numa atitude medianeira, mas de forma exemplificada, porque o mediador era Cristo, né? Então, o mar de fundição mostrava exatamente isso. A igreja está aqui hoje, mostrando para o mundo que em Cristo, o mundo, o pecador, ele pode ser purificado das suas imundícies, ele pode se tornar aceitável. A igreja mostra isso através do seu compromisso inegociável com a palavra, inegociável com os valores eternos, né? E do versículo 27 até o versículo 50, nós vamos resumir aqui para vocês terem condições de participar, quando ele fala também dos vários materiais, né? E o bronze também aqui é destacado, porque o bronze é símbolo de redenção. No versículo 49, também as taças, não me perdoe, não é o 49. No versículo 46 e 47 diz assim: na planície do Jordão o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Dois princípios muito importantes aqui. O Jordão traduz-se também como o lugar da morte, né? Porque vem da palavra Jordão, do verbo laredet, que é descer, né? Então, o lugar da morte, porque ele vai se declinando numa ascendência de mais ou menos, se não me falha a memória, 400 quilômetros, né, até chegar ali ao Mar Morto. Então, o lugar da morte, apontando para a realidade do ser humano, que por causa de seus pecados, mortos, por causa dos seus pecados, mortos em ofensas, né, em iniquidades. E esta situação só poderia ser resolvida pela redenção em Cristo, significada no bronze. Aqui diz o versículo 47 que Salomão não contou. Sabe por que não contou? Sabe de que forma isso fala conosco? Isso fala conosco no sentido de que nós não temos condições de dimensionar o tamanho do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Nós não temos condições de precificar a vergonha que Cristo viveu por nossa causa. Bem como nós também não temos condições de fazer uma avaliação do que significa o eterno inferno, o inferno sem fim. E Jesus viveu essa realidade da condenação eterna, do tormento eterno na cruz do Calvário. Esse peso, esta aflição, esta angústia, Jesus viveu na cruz do Calvário. Então, aqui está sendo dito que não havia, Salomão não contava aquilo. Aplicamos, esta é a lição que nós tiramos para as nossas vidas. Não dá para brincar com o pecado. Não dá para brincar com a impiedade. Não dá para olhar o pecado com a lupa do mundo, que está transformando o pecado em lazer, em cultura, em letra de música, em peça de teatro, em cena de filme. E com esses termos e de vários outros modos, o mundo simplifica, ameniza, açucara a tragédia do pecado. Não dava para contar o bronze aqui, significando que não dá para você ter uma dimensão das consequências do pecado. Jesus levou na cruz aquilo que não dá para você especificar. Não dá para você analisar as consequências do pecado. O que o pecado significa para Deus. E que se Deus não punir o pecado, Deus deixa de ser Deus. Se Deus não der ao pecado uma resposta à altura, ele abre mão da sua condição de Deus. E é claro que ele não vai fazer isso. O pecado foi justamente vingado e punido na cruz do Calvário, cujo significado está na simbologia do bronze e na sua infinitude, também apontando para a infinitude da misericórdia e da graça de Deus. E, por último, no versículo 51, o texto fala
das dádivas de Davi colocadas no templo. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado. A prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Nós podemos refletir um pouco aqui sobre a fidelidade de Deus para com a vida do seu povo, dos seus servos fiéis ao longo da história. Deus tinha prometido a Davi que a lâmpada não se apagaria da casa de Davi. Dali viria o Messias. Então, Davi já tinha entrado na eternidade, seu corpo tinha sido sepultado, mas aqui os utensílios entram na casa do Senhor nesse sentido de que Davi estava vivo na história do seu povo. Estava vivo na condição eterna do povo que Deus escolheu e não permitiria morrer por sua graça e misericórdia. Você lembra um pouco também do que aconteceu com José, lá no Egito, quando ele fez os seus filhos jurarem que ele não seria sepultado no Egito. Então, isso nos mostra a fidelidade de Deus naquilo que é tudo para nós. É a certeza de que, independente da forma e de quando esse corpo nosso vai terminar, o nosso lugar junto a Deus, ele é intocável por causa da fidelidade de Deus. Paulo colocando claramente isso. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa achar no coração de cada um de nós o espaço, o quebrantamento, a humilhação, para que ele continue nos edificando com sua palavra, e o espaço está aberto agora para os irmãos que queiram falar ou comentar através do chat. Eu vou lendo aqui alguns comentários, aí se alguém quiser participar, é só levantar a mão e falar. A irmã Rosa perguntou qual é a medida de um côvado. Aí, inclusive, a Luciana colocou aqui que na Bíblia dela um côvado, não sei, seria a medida de um braço, desde a ponta do cotovelo até o final do dedo médio, cerca de 45 centímetros. Perfeitamente. O côvado, exatamente isso que a Lu colocou. Há uma variação na perspectiva de Ezequiel, quando ele fala daquele templo, né, numa perspectiva escatológica, né? Aí é chamado côvado grande, né? Mas, em geral, o sentido do côvado é isso, né? Essa condição aqui, né? do antebraço, né? 46, 45 centímetros, né? Amém? Amém. Aí tem uma pergunta aqui que eu fiz. Irão, o artesão, era filho de uma israelita com um homem de Tiro. Deus, lá no início da história do seu povo, havia dito que eles não se casassem com povos de outras nações. Irão foi considerado um homem cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência. Pode-se dizer que a vida de Irão representa a graça de Deus aberta a todos que nele creem, apesar do contexto pecaminoso em que foi concebido? A pergunta realmente é muito pertinente, primeiro porque esse Irão aí não é o rei do Líbano lá, que fez aliança com Davi. Esse é outro, né? Esse tinha ali um vínculo matrimonial com uma israelense cujo marido havia morrido, né? Mas o que nós percebemos ao longo da história bíblica é que Deus deixa claro para Israel que não era para Israel ter contração matrimonial com pessoas que não fossem não fossem puro sangue, não fossem judeus mesmo, puro sangue. Aplica-se isso principalmente às 7 nações que Deus ordenou que fossem destruídas, né? Mas nós temos que entender, irmãos, que a graça de Deus, ela nos assiste apesar de nós, apesar dos nossos pecados. Aí você vai entender isso quando você vê pessoas como Ruth, a Moabita. Os Moabitas eram proscritos, não eram para participar da aliança como povo de Deus, jamais das assembleias solenes, né? E Moabita, que era Ruth, uma mulher que se arrepende e se quebranta, e nesse quebrantamento,
onde a graça atua em qualquer nação, em qualquer condição social, em qualquer aspecto da degradação humana, você vai ver o quê? Que Ruth, ela fala para Noemi exatamente isso. O teu Deus será o meu Deus. Pronto. Ela diz que onde você morrer, morrerei eu, onde você morarei eu, etc. Mas ela resumindo, o teu Deus será o meu Deus. Nessa condição de quebrantamento, as pessoas estranhas à aliança eram encontradas, eram alcançadas desde o Antigo Testamento. E você caminha para Efésios capítulo 2. Todos nós éramos estranhos, filhos da ira. Né? Você vê na própria ascendência de Jesus, pessoas como Ruth, pessoas como Raabe. Aí você vai acompanhando a história da queda e vai vendo pessoas que recebem a oportunidade de participar, de pertencer, de fazer parte do corpo de Cristo pela misericórdia, pela graça. Vamos? Alguma participação mais? Tem mais aqui perguntas. A grandiosidade do tempo e seu significado não foram suficientes para aplacar a inclinação pecaminosa do coração de Salomão. Qual o papel do orgulho em tudo isso? Pergunta da Luciana. Pois é. É sempre assim flagrante, né, a realidade do velho homem, essa condição em que o velho homem ele marca ponto. Ele diz presente. Ele faz questão de eu estou aqui. Então, o orgulho, ele sintetiza a realidade do velho homem, porque no orgulho nós queremos a nossa glória. Nós fazemos as coisas para os outros verem. A realidade é essa. O homem, devido à condição da queda, ele faz uma leitura caída da sua importância social, porque eu acredito que nós temos uma importância social. A Bíblia também não é contra essa expressão social, o seu valor perante o meio no qual você se insere. Né? Mas isso, na direção da palavra de Deus, da graça, te leva a glorificar o tempo todo ao Senhor. Fora da direção que a palavra de Deus te dá, inevitavelmente você vai buscar a sua própria glória. Essa é a realidade. Eu vou comprar um carro muito caro, não é exatamente porque eu preciso. Né? É porque, nessa visão de consumismo, de avareza, eu quero dizer para as pessoas que eu cheguei a um patamar diferenciado de vida. Nessa sociedade competitiva, aonde os fins justificam os meios, aonde eu tenho, logo existo, não é nem eu penso, né? Eu tenho, logo existo. Então, eu estou dizendo para você, quem que eu sou. Eu vou construir uma casa portentosa, majestosa. No final, eu vou dar uma festa de arromba para mostrar para as pessoas quem que eu sou. Né? Eu não tenho condições de, nessa sociedade, nessa conjuntura, transitar por aí num carrinho qualquer, não. Eu, por mim mesmo, não transitava num carrinho qualquer. Mas eu tenho que prestar continência a esse contexto. Já vi pessoas falarem isso para mim. Né? Eu, por mim mesmo, eu morava numa casinha mais simples e tal, mas eu estou num contexto social. Aí está o problema. Salomão estava ali, casou-se com o contexto social configurado na sua esposa egípcia, entende? Com certeza, ela fez exigências e ele tinha que fazer concessões. Eu estou nesse contexto social. Só mesmo o negar-se a cada dia é que pode tornar o crente vitorioso nesse contexto, né, de queda, né, de internade. Tudo é para a glória de Deus. Eu não posso prestar continência nessa história. Não significa que eu vou sair por aí maltrapilho, esfarrapado. Não é isso. Né? Mas o que eu tenho e o que eu sou está em todo o tempo declarado como sendo para o Senhor Jesus. Vou procurar ser um aluno de destaque na universidade. Vou procurar ser um funcionário de destaque. Vou procurar produzir o melhor em eficiência, em competência, aí sim, para a glória
glória do nome de Jesus. Agora, os bens, eles precisam expressar de forma bem objetiva aonde é que o Senhor está sendo glorificado, né? Caso isso não aconteça, aquilo é para a glória do homem mesmo. O carro é para a glória do homem, a casa é para a glória do homem, né? O trânsito social é para a glória do homem mesmo, né? E o Senhor passa a pegar carona nisso aí. Simplesmente carona. Entre aspas, né? Vamos? Mais alguém? Sim, é interessante que Salomão fez várias construções, incluindo palácios, edifícios e muros. Mas, quando lemos os primeiros capítulos de Eclesiastes, podemos perceber que nada pôde satisfazer a alma de Salomão. Ele acabou se desinteressando de tudo, deixando claro que nós fomos feitos para Deus e só Ele pode nos satisfazer plenamente. Verdade, com certeza. Muito bem colocado. Tem aqui uma pergunta da irmã Michele Jurandi. Em Atos 7,47 fala que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homem. Deus não habitava no templo de Salomão? A resposta é o contexto. Ele habitava nas pessoas. Eu habitarei no meio de vós. Êxodo 25 e várias outras passagens. Ele queria habitar no meio de vós. Ele tinha dito, vai, 2 Crônicas 7 e várias outras passagens também. Você pode me colocar dentro de uma caixa? Você pode me conter dentro do edifício, por maior que ele seja? E ele vai dizer, nem os céus dos céus. O infinito não pode me conter. Deus é maior do que a eternidade. É maior do que o infinito. É maior do que qualquer projeção humana. Na verdade, não tem nem como você usar esse termo, Deus é maior, Deus é menor, porque não tem como qualificar Deus em termos humanos. Não dá para nós. Não temos condições de conseguir adjetivos qualificados. Não é possível. Né? Ele nunca deixou de existir. Começa por aí. Ele sempre foi. Não dá para conjugar Deus. Eu cito muito o significado da palavra Senhor, né? Do hebraico, ele foi, ele é, ele será. Ele é a eternidade em todo o tempo. Ele é o tempo acontecendo sempre. Né? Então, a maravilha é que esse Deus que eu não posso definir, ele quis habitar conosco. Né? Ele está em todo lugar na sua onipresença, na sua onipotência, na sua onisciência, no seu amor, na sua graça. Né? E ele é perceptível principalmente no coração humano. O homem que ele fez segundo sua imagem e semelhança. Né? Um prédio, você pode construir um prédio bom, com poltronas confortáveis para as pessoas se assentarem, né? Com ar-condicionado. Isso é uma maravilha, isso é uma bênção. Você pode construir um edifício assim enorme, porque se o ambiente for bom, confortável, fica melhor para as pessoas ouvirem o que você tem a dizer, e nesse caso o evangelho, né? Isso é excelente, isso é bom. Né? Mas esse não pode ser um conceito, o conceito de habitação de Deus. Esse é um instrumento, né, dedicado a Deus, para que nele nós possamos ali ministrar a palavra dentro de condições favoráveis que ali existam. Que ali existem. Ele recebe aquilo ali como oferta, como ele aprova como adoração, enfim. Mas o foco de Deus em todo o tempo, como ele revelou, é o meu coração. Mais participações? Sim, mas tem mais uma participação da Ermelina. A Bíblia destaca 3 qualidades nesse artesão: cheio de sabedoria, de entendimento e cheio de ciência. Precisamos nos esvaziar para que então Deus nos encha de seus dons. Com certeza foi um homem usado por Deus para a realização de sua obra. Muito bem, pela participação da Ermelina. Mais participações? A gente está esticando, né, no horário. Extrapolamos um pouco, mas tudo bem. Tem mais alguma participação? Não. Alguém quer falar? Perguntar? Questionar? Antes de terminarmos?
Amém, meus queridos. Vamos encerrar.